Olá, turma do primeiro ano, tudo bem? Estamos aí, verso, para mais uma videoaula que já vai ser anexada lá no sistema novo, né? Vamos ver se vai dar certo. E amanhã a gente se encontra lá no Meet, no Classroom. Vamos ver, hoje eu já tive duas aulas lá com o terceiro e o segundo, deu tudo certo. Bom, voltando ao vídeo anterior, espero que todos tenham dado uma olhada lá. Eu falei que esse vídeo a gente ia começar na página 17. Se vocês estão me acompanhando aí na apostila, é o classicismo renascentista em Portugal, certo? Então, a gente começa por explicar um pouquinho a situação de Portugal, como que ele entra no Renascimento. Que Portugal foi um país muito privilegiado pela posição geográfica dele ali, na beira do oceano, né? Portugal e Espanha, e desenvolveram grandes talentos marítimos lá nos novos descobrimentos que antecederam e depois continuaram durante o Renascimento. Havia até lá em Portugal uma famosa escola de Sagres que formava os grandes navegadores e saíram muitas coisas boas lá, né? E isso tudo impulsionado pelas grandes descobertas, né? Da bússola, astrolábio, as caravelas, que eram barcos mais leves, que podiam entrar mais adentro pelo mar afora. E isso aí resultou, então, em grandes resultados, porque em 1498 houve a descoberta do caminho marítimo para as Índias pelo Vasco da Gama, já que eles não conseguiam passar por dentro da Europa, que os turcos tinham fechado lá o caminho, mas aí descobriram o caminho marítimo pelas Índias para buscar grandes especiarias, grandes riquezas lá. Então Portugal está com um trunfo, porque ele tinha acesso às especiarias do Oriente e comercializava isso tudo lá com a Europa. Em 1500, né, dizem que Pedro Álvares Cabral ia numa expedição para as Índias e de repente se afasta e cai aqui, descobre o Brasil, é outra história, né? Foi intencional ou não, isso está em voga até hoje. 1519 a 1520, Fernando de Magalhães faz uma grande viagem de circunnavegação de volta ao mundo. Então, são só uns fatos para citar a importância dos grandes descobrimentos lá em Portugal e o que leva Portugal para esse renascimento. E há outros fatos aqui que já no fim do século, é bom citar isso aí, que vai influenciar a literatura depois, isso mais lá na segunda metade do século XVI, 1578, reinava em Portugal Dom Sebastião, um rei jovem, muito querido, mas ele vai morrer numa batalha lá no norte da África, vai criar então uma mística lá do sebastianismo. Porque ele morre, o corpo não é encontrado e fica aquele problema, morreu, não morreu, ressuscitou, vem salvar Portugal. E o Barroco vai entrar muito nisso depois, lá nesse bendito sebastianismo, uma teoria que veio depois. Mas o que acontece em Portugal, então, nessa época com a morte de Dom Sebastião? Vai sucedê-lo o Dom Henrique I, já bem idoso, que vai morrer depois em 1560. Não, 1580. E com a morte de Dom Henrique, em 1580, não há mais sucessor em Portugal, porque o Dom Sebastião já não tinha deixado herdeiro. O Dom Henrique, se não me engano, era um tio dele que assumiu o reino. E como não há mais sucessor em Portugal, Portugal vai passar para o domínio espanhol, porque diante das regras, das leis lá de sucessão na época, o Filipe II da Espanha era o parente mais próximo. E o Filipe II da Espanha passa a ser rei da Espanha e de Portugal. E Portugal vai ficar 60 anos agora, é uma decadência lá, 60 anos sob o domínio espanhol, certo? Esse aí é mais ou menos uns fatos históricos para vocês entenderem o contexto em que se dá o classicismo em Portugal. Bom, virando agora a página, quem me acompanha na apostila, vamos lá para a página 18, tem a figura aí do Sá de Miranda. O Sá de Miranda era um grande escritor português que viajou em 1521 para a Itália. Olha lá, Itália, lembram? Berço do Renascimento,
A gente já falou lá para trás do Dante, do Boccaccio, do Petrarca, e aquilo fervia. A Itália foi realmente o berço do Renascimento, lá o Renascimento estava no auge. E o Sá de Miranda vai lá nessa época, né? Viajar pelas cidades italianas e pegar as novas técnicas literárias e tudo mais que estava bombando lá na Itália. E ele volta para Portugal em 1527, ele ficou 6 anos mais ou menos por lá então, e aí ele vai trazer as novas formas de fazer poesia, como o soneto. É, há duas palavras para isso. A medida nova, vai trazer a medida nova. O que é a medida nova? Seria uma oposição à medida velha. A medida velha é a arte popular da Idade Média do trovadorismo. É a métrica popular de 5 e de 7 sílabas. E essa medida nova aí já é a de 10, clássica, e a de 12, certo? O verso decassílabo e o verso alexandrino. E traz também o soneto, que já tinha sido aperfeiçoado lá pelo Petrarca, sobretudo, né? Ele traz essa forma clássica de poesia. E o Sá de Miranda é considerado o introdutor do Renascimento em Portugal, ou do classicismo em Portugal. Quando eu falo em renascimento literário, né? Agora, é preciso dizer também que com a grande riqueza que Portugal teve nessa época aí, proporcionou também um grande desenvolvimento nas artes, na escultura, naquelas obras monumentais que eles faziam, os grandes mosteiros, os grandes monumentos, e a proteção que eles davam aos artistas. Sá de Miranda foi um deles. Agora, o gênio maior do classicismo de Portugal, e não tem alguém que bata em Portugal isso aí, na língua portuguesa não teve um gênio maior que esse do clássico, é o Camões, né? O Luís Vaz de Camões. Aí nós vamos devagar, tem muita coisa para falar dele, e ele continua inspirando os artistas até hoje, né? Nós temos, por exemplo, no modernismo agora, o Vinícius de Moraes faz sonetos lindíssimos. Naquele trabalho que eu pedi para vocês lá, de analisar uma poesia, né, que eu dei a alguns autores, eu dei o Vinícius de Moraes, dei o Camões também, né? O Vinícius, ele se inspira demais no Camões. E os grandes sonetistas nossos, vira e mexe, voltam lá nas mesmas ideias do Camões. Esse cara era realmente um gênio. Tanto ele tem dois tipos de poesia. Nem sei se vai dar tempo de entrar na poesia épica dele, né? Que é a obra maior dele, que é aquele famoso livro Os Lusíadas. Mas vamos primeiro começar com a lírica dele, a poesia amorosa do Camões. O Camões tem poesias na medida velha, né? Que é a métrica de 5 e 7 sílabas, como o gênio maior dele está na medida nova, os grandes decassílabos, né? Dizem que o Camões escreveu mais de uns 300 sonetos. Tem uma compilação de vários sonetos deles, é porque muita coisa se perdeu, né? Às vezes sonetos que está em dúvida, é do Camões ou não é do Camões, é de um outro conhecido sonetista da época dele, e não se sabe direito. Mas a tônica dele nesses sonetos é sempre o mesmo. A gente podia resumir, né, nessa palavra, o desconcerto do mundo, sei lá, essa imperfeição que assombra o ser humano, e ele está sempre se interrogando. Sou o que eu não sou, para onde que eu vim, para onde que eu vou, aquelas antíteses, aqueles paradoxos que a gente já sentiu em alguns sonetos do Camões, né? Como amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um descontentamento, né? É um contentamento descontente, olha, contente, descontente, aquela oposição sempre entre esses termos. Isso vai direto. Na lírica dele também há uma exaltação demais da figura feminina, né? Aquele amor feminino que ele descreve muito bem nisso aí. E um outro ponto da lírica do Camões também é a fugacidade da vida. O tempo passa muito rápido, a vida é breve. Camões, ele trata então muito de temas universais, tem muitas histórias. A gente vai ter a oportunidade de ver alguns sonetos do Camões por aí, tá certo, gente?
Olha, eu prefiro parar por aqui, que eu já estou com 10 minutos agora, e vamos com calma. Eu queria entrar na épica camoniana hoje, mas a gente talvez vai ficar o próximo vídeo só com a épica camoniana, que é um negócio genial. E daí também vai sair um trabalho para vocês que talvez eu já adiante este trabalho sobre alguns tópicos desse grande livro sensacional dele, que é Os Lusíadas, né? E eu adiante para vocês alguma coisa desse trabalho, talvez, não prometo. Se eu conseguir mandar aqui pela nova plataforma, tudo bem, senão a gente conversa no WhatsApp. Mas amanhã, na nossa aula, pelo Meet, do Classroom, tudo bem? A gente conversa melhor sobre isso, tá bom? Um bom fim de dia para vocês, tudo de bom, até amanhã. Tchau!